Olá, pensadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jadir e eu também sou filósofo. Queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão que eu fiz acerca de qual a ideia que eu tenho acerca de transição de carreira e qual a ideia que eu tenho desse fenômeno chamado emprego, né? Qual o papel que ele cumpre na nossa vida. A reflexão que eu faço é de uma mudança sensível dessa ideia de emprego na nossa carreira. Bom, você já deve ter visto ao longo de outros vídeos anteriores. Se você não viu, volta um pouquinho na playlist em vídeos anteriores, onde eu falo sobre a modalidade de trabalho chamada emprego, que houve um fenômeno atípico, né, onde realmente o emprego foi uma modalidade de trabalho que cresceu assustadoramente nos últimos 50, 60, 70, 80 anos. Mas talvez seja uma mudança muito atípica, e eu acho que essa mudança vai se acomodar. Eu, claro, não acho que, como outras pessoas, que alguns profetas aí do Apocalipse que dizem que o emprego vai acabar total e completamente, mas eu acho que sim, ele vai se rearranjar em um patamar muito menor, muito mais apropriado, por assim dizer, mas vai ser muito pequeno. Ora, isso nos afeta? É claro que vão faltar empregos, né? Muitas pessoas vão cada vez mais ficar desempregadas. Ou, se não ficarem desempregadas, ficarão sujeitas e quanto mais tempo você fica desempregado, mais sujeito a um tal desespero, por assim dizer, e você vai acabar aceitando qualquer coisa. Então, mais do que o número de desempregados, vai aumentar o número de subempregados, de mal empregados e de insatisfeitos com o trabalho, não só meramente com a remuneração, mas com o tipo de trabalho, o tipo de pressão e o tipo de forma de se trabalhar que vai começar a acontecer a partir de agora, desde algum tempo atrás e a partir de agora. Isso vai aumentar sensivelmente. É claro, você não quer estar sendo obrigado a atravessar esse processo. Mas eu acho que, olhando do ponto de vista do empregado, né, olhando de um ponto de vista estratégico, eu vejo que esse fenômeno do emprego ele pode ser bem interessante, marcadamente numa determinada época profissional. Ora, se você fez uma universidade, uma graduação, uma pós-graduação, e você se preparou para esse tal mercado de trabalho, você muitas vezes sai dessa universidade sem estar realmente devidamente preparado, sem estar capacitado ou sem ter realmente a experiência necessária para você poder dar outros voos. Então, talvez seja importante você entrar realmente nesse mercado de trabalho, qualquer que seja a sua área, né, seja a área administrativa, seja a área técnica, tecnologia, se você for médico, dentista, talvez seja interessante você estar ao lado de outros profissionais com muito mais tempo de experiência para que você consiga ganhar experiência, para que você consiga ganhar traquejo, para que você consiga aumentar sua bagagem profissional, para que você ganhe maturidade profissional. E mais do que maturidade profissional, ao longo do tempo, um fenômeno acontece que é você ganhar senso de competência. Senso de competência significa o quê? Competência? Não. Senso de competência é uma outra coisa. Senso de competência vai além da competência. Senso de competência está em você dizer, olha, nisso eu sou competente, nisso eu sou incompetente, nisso eu sou esforçado, mas talvez não seja assim grandemente competente. Então você consegue enxergar os seus trunfos, as suas vantagens e os seus defeitos, as suas fragilidades, com maior nitidez e sem qualquer tipo de constrangimento. Então, você sabe que você pode, num determinado momento, você fala, não, pode mandar que isso aí eu faço com a maior tranquilidade, né? Sem sobressaltos. Eu já chego, já boto a camisa e vou entrar para o jogo. Agora, outras coisas você fala, puxa, não espere um excelente resultado disso. Eu não tenho tanta competência para isso, eu faço isso muito à custa de um grande esforço. Ter a competência, ter o senso de competência para simplesmente falar isso, falar, não espere grande coisa disso, eu faço à custa de muito esforço. E falar isso com naturalidade, sem se deixar abater, ou então chegar e falar, cara, isso eu não vou ter competência para te entregar, então passe para outra pessoa, sem também o menor constrangimento. Então, você ingressar no mercado de trabalho, né, qualquer que seja a sua área, para você estar
na presença de outros profissionais um pouco acima de você, muito acima de você, até para que você possa ver que melhorias você precisa realizar na sua carreira, e eventualmente até pessoas que estão atrás de você, que têm menos experiência que você, de modo que você possa até ensinar essas pessoas. E eu creio, hoje em dia, de maneira muito profunda, de que o ensinar outras pessoas é o melhor modo de você aprender. Então, uma vez tendo atuado no mundo corporativo durante quase 40 anos, né, lecionado no mundo acadêmico outros tantos anos, eu percebo que o grau de maturidade que você ganha quando você ensina é um grau de maturidade que talvez só no fazer você não consiga ter. Então, é importante você passar essa trajetória, experimentar esse tempo no mundo corporativo, mas honestamente eu vejo, e talvez aqui seja um grande segredo, uma grande chave de leitura dessa questão da carreira, né, da transição de carreira, você entender que a tua atuação no mundo corporativo, a tua atuação junto com esses outros tantos profissionais, seja talvez um estágio prolongado, mas talvez não deva ser visto para além disso. Quando você ganha realmente uma maturidade, uma bagagem, talvez você não caiba mais neste mundo corporativo, talvez você não caiba mais nesse mercado, que você já acumulou tanta experiência e você não vai ser remunerado por este tanto de experiência a mais que você tem. Então, talvez seja o caso de você se recolocar neste mercado de maneira diferente e não simplesmente repetir as mesmas coisas por 10, 20, 30 anos, fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, aproveitar esse tempo em que você está no mercado para ganhar experiência, para ganhar maturidade, para fazer um networking, para ter ou relacionamento com outras pessoas dessa área, até para que você possa se reunir em grupo e poder traçar planos diferentes, planos que saem empreender, que saem empreender numa empresa do setor 2,5, a gente vai falar disso no canal, como perspectivas de negócio, quem sabe abrir uma ONG, quem sabe abrir alguma coisa muito mais valorosa, ou então se recolocar num campo, por assim dizer, gerencial, num campo mais da gestão e por aí afora, resta você conseguir, ao longo dessa primeira etapa da sua jornada, da sua carreira profissional, entender de fato quais são os seus dons, quais são as suas competências, que qualidade você foi percebendo em você, para você começar a repensar a sua carreira. E aí, fazer desvios, curvas, subidas e descidas e tentar planejar a sua carreira de outros modos possíveis. Mas eu vejo esse tempo dentro do mercado de trabalho como um tempo muito interessante para você ganhar experiência, ganhar maturidade, ganhar senso de competência. Mas talvez chegue um determinado momento em que você não caiba mais nesse mercado. E ficar insistindo vai somente jogar você para um fenômeno que tem se chamado hoje em dia de uberização, ou seja, você é um cara que tem muito tempo de experiência e se sujeita a ganhar muito menos porque você não vê alternativas. É justamente em prol dessas alternativas que eu quero que você me acompanhe. Me acompanhe não só aqui no canal, mas me acompanhe na minha metodologia de transição de carreira, para que você possa estar junto com outras pessoas, não só comigo, mas com outras tantas pessoas que vão poder fazer você ter ideias novas para a sua carreira. Seja empreender, seja abrir uma cooperativa, seja fazer uma associação de pessoas, seja se tornar freelancer, seja qualquer outra coisa, mas que possa te jogar num patamar que seja para você mais desafiador e mais apropriado. Ora, não tem uma coisa que desanima mais quando você deixa de ter desafios na sua carreira, no seu progresso profissional, quando você não tem mais novidades. Então, você começar a trabalhar com essas transições, a você organizar as transições da sua carreira, de tal modo que você se mantenha motivado, desafiado, sempre servindo as pessoas, ajudando e fazendo uso dessa experiência que você ganhou no mundo corporativo. Eu acho que existem inúmeras outras opções e que talvez você não consiga perceber se você estiver simplesmente pensando e focado no seu trabalho, né? A questão do foco é uma questão bastante interessante que eu quero trazer aqui para vocês. Todo mundo fala, não, você precisa ter foco, como se fosse um mantra. Mas o foco ele tem uma característica importante. Enquanto você foca em uma determinada coisa,
tudo ao redor fica esmaecido. Então, você não presta atenção em tudo que está ao redor. E pode ser que ao redor tenham tantas coisas muito mais risonhas do que somente esse futuro que você está focado agora. Digo que muitas vezes a gente, por querer atender os nossos sonhos, por não querer largar dos nossos sonhos, dos nossos desejos e dos nossos planos, a gente trate muitas vezes esse futuro a marteladas. Eu traço uma meta, eu traço um plano, falo, eu quero atingir este objetivo. E aí eu contrato um coach para me ajudar a atingir esse objetivo. E talvez ele vai me recomendar ter esse foco. Mas pode ser que esse futuro me traga oportunidades e alternativas muito melhores e muito mais risonhas e muito mais fantásticas do que esses que estão no meu foco, esses que estão na minha meta. E eu simplesmente vou dando marteladas, esse futuro eu não quero, esse futuro eu não quero, esse futuro eu não quero, e descarto muitas oportunidades extremamente melhores para ficar somente com aquilo, com aquele sonho que talvez seja maravilhoso, mas talvez seja muito mais acanhado do que se eu aproveitasse esse diálogo com esses outros futuros possíveis que a vida me proporciona, e não só a minha, proporciona a cada qual dessas de pessoas que estão aí nessa jornada se debatendo com a vida. Então, fica comigo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Acho que você é muito bem-vindo em todos os vídeos desse canal. Compartilha com outras pessoas que talvez se interessem por esse mesmo conteúdo, que talvez estejam pensando em transição de carreira. Tenho certeza que você conhece inúmeras pessoas que estão pensando em transição de carreira ou deveriam estar pensando em transição de carreira e não estão. Vem você e traz outras pessoas para a gente formar realmente um grande grupo interessantíssimo para que a gente possa pensar juntos em transição de carreira. Eu com a minha experiência, você com a tua experiência e tantos outros com cada qual com a sua experiência. Fica comigo e a gente vai falar muito ao longo dos próximos dias, meses e anos sobre esse fenômeno da transição de carreira.